O Grupo Pela Vida em Niterói é uma organização não governamental, uma associação que tem como objetivo a garantia, lutar pela garantia de direitos das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Desse modo, o grupo presta atenção integral a essas pessoas, seja na área da saúde, assistência social, né, ele vai junto ao poder público buscar esses direitos, né, e contribuir com o poder público de modo que ele possa garantir, na verdade, que esse direito seja, na verdade, garantido. O Grupo Pela Vida surgiu do movimento social de AIDS. Isso foi em 1992, especificamente o Grupo Pela Vida em Niterói, porque já havia o Grupo Pela Vida Rio nessa época. Então, o Grupo Pela Vida em Niterói foi não é uma extensão, é uma cópia do Grupo Pela Vida, do primeiro Grupo Pela Vida. E nós aqui no Pela Vida pensamos assim, que a AIDS além de ser uma síndrome, é uma epidemia, uma pandemia, e é um problema da sociedade como um todo, não é um problema só de quem é soropositivo, né? As pessoas que trabalham, os profissionais de saúde, as instituições, os ativistas, todo mundo, mesmo que não seja soropositivo, tem responsabilidade no combate à AIDS. A gente tem várias ações, ações e projetos. Essas ações são mais na parte de ativismo, mas projetos efetivos, o projeto onde você tem um objetivo geral, um objetivo específico, atividades, metas, né, fases, isso você tem equipes que fazem isso. Então nós temos hoje o projeto, a menina dos olhos do Pela Vida hoje é o projeto Convivência Positiva. É um projeto que ele é patrocinado pela Petrobras e ele tem trazido um avanço muito grande na questão da quebra de preconceito e na promoção da convivência familiar e comunitária entre sorodiscordantes. Como diz o nome do próprio projeto, o foco mesmo é aceitar as diferenças, quebra de preconceito. A gente trabalha com atividades culturais, né? Violão, desenho, pintura, percussão, informática, isso tudo na intenção, né, de entrosar as crianças sorodiscordantes. Sorodiscordância, na verdade, a gente trabalha com pessoas soropositivas com as soronegativas, ou seja, os que têm o vírus e os que não têm. São pessoas da comunidade, aí quando eles vêm para fazer a inscrição nos cursos, né, aí eu explico qual é a filosofia do Grupo Pela Vida, né, Niterói, e qual é o trabalho, quais são os projetos, mostro o espaço e explico tudo assim em relação até da sorodiscordância, né, para poder a pessoa não ficar com um olhar preconceituoso ou achar que a gente não falou nada sobre o HIV, nada. Aí eles já vêm cientes que tem pessoas soropositivas aqui dentro. As atividades culturais é que fazem essa integração entre os soropositivos e soros negativos, né? E através daí é que eles convivem, aí tem um lanche, tem passeios culturais, a gente vai a exposições, e assim, isso tudo é que faz a integração deles. A gente sabe quem são, né, as crianças soropositivas e negativas, e eles todos misturados, e assim, a gente via que o nosso objetivo tinha sido atingido, né? Que a gente tinha conseguido misturar mesmo as crianças e os adolescentes, sem nenhum preconceito. Começamos a cuidar de crianças com AIDS em 1994, e naquela época com uma dificuldade muito grande, e quando ninguém acreditava que seria possível, né, salvar a vida dessas crianças, nós conseguimos vê-las chegar à juventude, à adolescência e à juventude. E hoje esses adolescentes e jovens estão aqui conosco. O Jovem para Jovem ele surgiu com um jovem que era nosso funcionário e voluntário no grupo, que ele ia nas escolas fazer palestras em prevenção de STAs, e eu fiquei encantada, e aí entrei no grupo. E foi bem numa época assim que o grupo também estava começando a crescer, os jovens que já são aqui da casa também se ingressaram nesse grupo. Hoje o projeto Jovem para Jovem, ele tem o foco, né, tá estimulando os jovens a serem agentes multiplicadores. E depois, assim, com a vinda de parceiros, como foram Estudar Juventude Carioca Ação, a Rede,
eles hoje não só fazem oficinas de prevenção da STIs nas escolas, mas também a gente pode fazer oficinas de direitos sexuais reprodutivos. Nós temos também o Fabrício, que faz oficina sobre os direitos da criança e adolescente, a importância do jovem participando politicamente dentro dessa área. Eu comecei a participar do Fórum Estadual Juventude Careca em Ação, que é um outro grupo que tem de jovens do estado do Rio de Janeiro. Então não é do município, mas tem um monte de adolescentes do município do estado do Rio de Janeiro. De lá eu comecei a participar, fui eleito para participar representando o estado do Rio na Conferência Nacional e a estadual. E assim eu fui começando a participar e hoje estou aí continuando na política. Importante essa participação dos jovens, porque hoje em dia muitos jovens não têm conhecimento dos seus direitos. Então um dos motivos principais é estar levando essa questão do direito e até mesmo dos deveres para as escolas, para esses fóruns, porque não adianta só você ter um adulto falando dos seus direitos. Isso é importante ter um jovem falando dos seus próprios direitos para outros jovens. Durante esses 3 anos do projeto Jovem para Jovem, tivemos um avanço de 30 palestras, atendidas em escolas, comunidades, empresas ou instituições, e total de 1.183 pessoas atendidas, entre 12 até 70 anos de idade, homens e mulheres. Quando você trata de AIDS, a AIDS ela tem uma influência. O profissional que trata a AIDS, ele não precisa ser só um clínico. Ele tem que ser um psicólogo, ele tem que ser um assistente social, ele tem que ser um psicanalista. Ou seja, é um pouquinho a mistura de tudo. Não é que ele tenha que ser, é que ele precisa entender um pouco dessa área. Porque o tratamento da AIDS ele não se resume a uma atenção médica comum. Porque a doença ela vem carregada de estigma. Ela começa com o pavor, com o pânico da humanidade, de uma doença que ninguém sabia o que era, e depois se descobriu que aquela doença estava entre pessoas, entre homossexuais, entre prostitutas, pessoas usuárias de drogas, e ela foi relegada já de seu princípio, foi os chamados grupos de risco. Ela vem carregada de estigmas e continua. O que eu tenho acompanhado nesses 20 anos aqui no Grupo Pela Vida, assim, é uma mudança muito grande no perfil epidemiológico mesmo, Quando a gente faz os atendimentos, a gente repara que as demandas do começo, embora hoje em dia a gente perceba que as demandas que a gente lidava no começo ainda continuam chegando. O pouco que eu sabia na época, que eu me descobri soro positivo, então tinha muito pouco, eu fui aprendendo e sabendo sobre os ativistas que vinham antes, sobre a luta dos remédios, que hoje estão melhores. No começo a epidemia afetava as pessoas, eram intelectuais, de classe média alta, pessoas que tinham informação e tinham acesso a muitas coisas. E a emergência naquela época era o medicamento, as pessoas morriam, não existia medicamento. E aí a gente precisou cuidar e correr atrás dessa emergência. E à medida que os medicamentos chegaram, aí nós precisamos trabalhar para que as pessoas tivessem acesso a esses medicamentos, a que o SUS disponibilizasse. E mesmo hoje em dia há medicamentos novos que você precisa ter uma ação judicial para ter direito, para que aquele remédio especificamente seja disponível para aquela pessoa. O preconceito, a exclusão social, a discriminação torna a AIDS uma doença bem diferenciada e que exige estratégias para seu controle e combate. Aqui seria uma segunda casa para mim, porque eu vejo muita coisa, além do você levar o aprendizado, ter o contato, esse calor humano com as pessoas, o sentido de ajudar, poder ajudar, que eu acho que não é só o medicamento, que, lógico, o medicamento é importantíssimo, mas assim, você ter uma autoestima, então as pessoas às vezes chegam aqui bem tristes com alguma coisa, então a gente tenta levar o grupo, a casa tem essa, como é que eu posso dizer,
perspectiva, não sei, de levar a autoestima das pessoas. Não é porque você é soro positivo ou não que você vai ser maltratado. O Grupo Pela Vida, ele abrange todos os tipos de raça, cor e etnia. Então, quando você quiser vir para o Grupo Pela Vida, pode ter certeza que você vai ser bem acolhido.